E nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump consolidou a sua vitória nos estados pêndulo. Com 52% dos votos no Arizona, o republicano ganhou os votos de mais 11 delegados e ampliou a vantagem sobre Kamala Harris. Na contagem final, Trump obteve 312 delegados e Harris ficou com 226. No fim de semana, Donald Trump anunciou mais 2 integrantes do seu governo. Tom Homan assumirá o cargo de supervisor das fronteiras nacionais do país com o México e o Canadá. Durante a corrida presidencial, Trump prometeu que irá realizar a maior operação de deportação de imigrantes ilegais da história dos Estados Unidos a partir do primeiro dia de governo. Já a deputada republicana Elise Stefanik será embaixadora americana na ONU. A escolha da deputada para o cargo reflete a continuidade da política externa do America First, adotada por Trump. A política é focada em priorizar os interesses dos Estados Unidos em relação a outras nações e sua abordagem busca reduzir a dependência de acordos internacionais, promover a produção interna e proteger empregos norte-americanos. Ana, deixa eu te ouvir aqui, porque primeiro tivemos a consolidação, então, Donald Trump ganha com 312 delegados, levou em todos os 7 estados pêndulo. Nós já havíamos antecipado essa informação. O fato é que Arizona e Nevada demoraram um pouquinho mais para finalizar a sua apuração, mas Trump estava em vantagem nos 2 estados ao longo de toda a semana passada. Agora foi finalizado, então, 312 a 226 de Kamala Harris, realmente uma vitória acachapante. Quero te ouvir sobre isso, mas também sobre as indicações do presidente eleito Donald Trump. Na semana passada falamos da indicação de Suzy Wiles para chefiar, para ser chefe de gabinete, primeira mulher a exercer esse cargo a partir do ano que vem. E agora esses 2 novos nomes, tanto da deputada republicana da Elise Stefanik, embaixadora americana na ONU, e também do Tom Homan, que já saiu muito nos veículos de comunicação. Acho importante a gente esclarecer para os brasileiros, para quem nos acompanha aqui no Sem Filtro. Ele tem o título de czar da fronteira, é isso, né? Saiu em vários veículos de comunicação. Queria que você explicasse um pouquinho sobre essa política também da imigração, que foi algo tão forte, tão presente durante a campanha de Donald Trump. Vamos lá, Paula. Vou começar então pela Elise Stefanik, mais uma mulher no governo misógino de Donald Trump, né? As narrativas não param em pé, não adianta. Primeiro, ele nomeia Susan Wiles como chefe de gabinete, a primeira mulher da história dos Estados Unidos a ser chefe de gabinete, ela que está com Donald Trump desde 2016. É considerada aí, né, uma leoa dos bastidores, muito fiel e muito leal a Donald Trump. A campanha de Donald Trump de colocar os americanos, a classe trabalhadora, à frente do establishment de Washington. E agora a Elise Stefanik como a embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Um posto que foi de Nikki Haley que não gostava de Donald Trump, passou a gostar de Donald Trump, foi para esse importante posto de embaixadora dos Estados Unidos na ONU, saiu dali, saiu numa boa, né, sem romper relações com Donald Trump, deu uma entrevista agradecendo Donald Trump, uma entrevista ao lado. Depois voltou a ser anti-Trump, correu pelas primárias republicanas atacando exatamente esse jeito de Donald Trump, dizendo que a América estava cansada dessa retórica do Donald Trump. E, claro, foi jogada para debaixo do tapete pelo eleitorado. O eleitorado, ela gastou uma fortuna na campanha, nas primárias, e o eleitorado deu de ombros. No finalzinho agora da campanha, ela tentou voltar, fazer alguma graça, né, para os eleitores, dizendo que era para eles votarem em Donald Trump contra Kamala Harris, talvez esperando voltar exatamente a esse posto de embaixadora da ONU, porque ela fez um bom trabalho enquanto embaixadora da ONU sob a administração Trump. Ela foi uma embaixadora durona ali, defendeu as políticas internacionais que Donald Trump sempre quis para os Estados Unidos. Mas Donald Trump, antes de ontem, disse que Nikki Haley e Mike Pompeo, que é o antigo secretário de Estado dos Estados Unidos, ele disse que os dois estavam fora
da futura administração. Entra agora Elise Stephanie, que é uma republicana que foi eleita com 63%, agora deputada. E aí, deixa eu abrir aqui um rápido parênteses. Ela foi eleita deputada agora, está dentro dessa possível maioria dos republicanos na Câmara, ou seja, se ela realmente aceitar o cargo, ela deve aceitar, ela não é nenhum suplente que entra no lugar dela na cadeira da Câmara. Outra eleição vai acontecer ali no condado dela, entre um republicano, entre um democrata, quem quer que se coloque ali diante do eleitorado. Só que é um condado em que ela venceu com uma margem muito grande. Então, de certa forma, essa cadeira continua com os republicanos na Câmara. Mas só para a gente ver, né, que não tem nada disso como nós temos no Brasil. Sai um senador, vai ser juiz da Suprema Corte, entra o suplente, essa confusão danada. Não. Outra eleição entra em curso agora. E, Paula, para finalizar, o Tom Homan, que é duríssimo, linha dura, vocês estavam falando aí da criminalidade, né, no Brasil, em São Paulo, essa terrível cena de filme de terror mesmo em Guarulhos, como o PCC hoje domina, inclusive, parte do judiciário, inclusive formando advogados pelo Brasil para lutar pelas vontades, né, do PCC. E o Tom Homan, ele é considerado uma linha muito dura, estilo estilo Derrite, secretário Derrite. Ele que fez, tem algumas sessões, agora os vídeos estão pipocando na internet, algumas sessões em que ele teve que prestar contas, porque ele fez muitas críticas à política de fronteiras do Joe Biden e da Kamala Harris, e ele, como já trabalhou com forças policiais de fronteira, ele foi até o Senado em algumas comissões prestar alguns esclarecimentos. E, Paula, o mais incrível é que algumas deputadas democratas, como a AOC, por exemplo, gritando com ele, dizendo que ele assinou um memorando para separar as famílias, para deportar as pessoas, mandar as pessoas de volta. E ele, num certo momento, ele levanta a voz e fala: opa, não vou aceitar isso. Você trabalha para mim. O meu dinheiro do pagador de impostos te paga. Você trabalha para mim. Eu faço parte do executivo. Você faz parte do legislativo. Se você não gosta das leis que existem hoje nos Estados Unidos da América, então que você volte para o Congresso e troque as leis que hoje estão em curso. E as leis hoje em curso são muito claras. Entrou de forma ilegal nos Estados Unidos, você comete um crime federal. Então, as pessoas estão muito animadas. Parece que agora, pelo menos por enquanto, a administração de Donald Trump vem tomando um caminho que liga muito com as promessas de campanha dele.